nosso quadro Vem de Carona já está no ar. Hoje pegou a estrada. A gente está aqui na cidade de Pinhalzinho para conversar com a nossa convidada e com a nossa entrevistada, que acabou de chegar também, estava viajando, estava representando o Brasil nas Olimpíadas, agora de 2024, lá em Paris. Inclusive, você sabe quem é quando eu disser que foi ela que carregou a bandeira do Brasil, foi a porta-bandeiras da abertura, ou na abertura oficial das Olimpíadas lá em Paris. Eu estou falando da Raquel, ela que é atleta do rugby feminino aqui do Brasil. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, inclusive ela se tornou inspiração e a gente vai te falar por quê, te contar um pouco de toda essa caminhada da Raquel. Então embarque com a gente no Vem de Carona a bordo dessa Mitsubishi, dessa Eclipse Cross 2024. A nossa entrevistada de hoje já está aqui comigo. Raquel, seja bem-vindo, que satisfação e prazer tê-la aqui participando do nosso quadro nessa semana. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez a gente estar aqui falando um pouquinho sobre rugby e contando um pouquinho da minha história, quem sabe inspirar novos futuros atletas. Ah, importante, com certeza uma história inspiradora e aos poucos a gente vai contando para você que nos acompanha. Olha só, você é natural aqui de Pinhalzinho mesmo? Na verdade, então, assim, eu nasci no Hospital de Saudades. A minha família é do interior de Pinhalzinho, da linha Riqueza. E nós sempre moramos em Pinhalzinho, mas na época que eu nasci de cesárea e em Saudades custava 10 sacas de milho a menos para eu nascer. Então eu nasci no Hospital de Saudades, fui registrada lá, mas eu sempre morei em Pinhalzinho. Ah, tá aí, tá explicado. Que bacana. E como é que, bom, o que todo mundo quer saber antes da gente falar do rugby, antes da gente falar de tudo, porque ainda é muito recente, as Olimpíadas lá de Paris, como é que foi representar o Brasil nessas Olimpíadas? Representar o nosso país sempre é uma grande honra em todas as competições que a gente vai. Desde aqui um próprio sul-americano, que nós do rugby somos hegemonia aqui na América do Sul, até o circuito mundial, o mundo inteiro, onde muitos países têm o rugby como principal modalidade do seu país. Tendo exemplo como Fiji, Nova Zelândia, que são países que são muito fortes nessa modalidade. Então acho que cada jogo que a gente entra em campo vestindo a nossa amarelinha, pra gente já é uma grande honra. Os Jogos Olímpicos é um grande evento que acontece apenas de 4 em 4 anos. E no rugby são apenas os 12 melhores países que conseguem essa vaga. Olha só. Então, só de nós estarmos entre esses 12 melhores times, pra gente já é algo muito mágico. Que bacana! E é importante a gente falar dessa modalidade que ela tem se difundido cada vez mais, obviamente, e teve a representatividade lá nas Olimpíadas com a equipe. Como é que o rugby nasceu na sua vida? Como é que surgiu? Eu sempre tive esse sonho, né, de ser atleta, de representar nosso país, de vestir a amarelinha. Olha. E eu fui morar em Caxias do Sul quando eu tinha 15 anos, atrás desse sonho. Era para jogar no Esporte Clube Juventude, era para jogar futebol. E na verdade o futebol acabou não dando muito certo, eu resolvi focar nos estudos. E quando eu tava na faculdade que eu acabei conhecendo o rugby lá em Caxias do Sul. E depois eu só conheci o esporte, a menina me convidou, vamos num treino de rugby. Eu não conhecia, não sabia como é que funcionava o rugby, esse esporte. E eu falei, vamos lá, né? Foi treino de tackle, num dia chuvoso, com um campo todo cheio de barro. E foi assim, falei, caraca, esse é meu esporte, é isso que eu quero jogar. E aí comecei a treinar. Isso foi mais ou menos que ano? Isso foi em 2011. 2011. Que legal. E de lá pra cá, e aí você foi, obviamente, buscando equipes, foi... Aí eu jogava lá no Serra Rugby Clube de Caxias do Sul e eu fui jogar o Campeonato Gaúcho. No Campeonato Gaúcho, até então o Serra ele não tinha chego nas finais ainda do Campeonato Gaúcho. E nesse torneio que eu fui, a gente chegou a jogar a final. A gente perdeu pro Charrua, claro, que era o melhor clube, que ainda é hoje o melhor clube do Rio Grande do Sul, que na verdade hoje é meu clube. Mas aí as meninas do Charrua me convidaram para jogar um campeonato no Uruguai, que é o Valentim Martínez.
Nessa época, ele era disputado entre clubes e seleções. Hoje são 2 campeonatos separados, né? Hoje joga só seleção contra seleção, clube contra clube. Mas nessa época era junto. E nessa oportunidade nós jogamos contra a seleção brasileira. Olha. E a gente tomou um pau muito feio. Mas a gente nem viu a cor da bola. Mas foi assim uma experiência que pra mim foi assim uma coisa, eu falei, caraca, a gente tem uma seleção brasileira de rugby. Eu posso ter chance de vestir a amarelinha de novo, eu quero tentar. E aí, conversando com as meninas na volta dessa viagem, tinha 2 meninas do Charrua que já tinham feito parte do grupo da seleção brasileira. E elas falaram, Raquel, tu tem o perfil que a seleção brasileira precisa, eu acho que tu deveria tentar entrar na seleção. Aí eu falei, caraca, eu vou tentar. Nessa época... Era um sonho. Falei, agora existe essa possibilidade de novo. E nessa época tu tinha que fazer uma seletiva, tipo uma peneira. Tu tinha testes físicos, se tu passasse dos testes físicos, tu ia pros testes técnicos. E aí se tu te destacava ali, tu era chamada pros treinos da seleção. E aí fiz todo esse processo com a ajuda das meninas lá de Caxias, que eu não tinha dinheiro para comprar passagem, eu nunca tinha viajado sozinha de avião, eu não sabia comprar uma passagem de avião, eu não sabia reservar hotel, não sabia fazer nada. E as meninas do Serra, que era o meu clube da época, resolveram tudo. Elas conseguiram, fizeram rifa, venderam lanche, fizeram de todo o possível para arrecadar dinheiro para que eu pudesse ir fazer essa seletiva. Organizaram tudo, organizaram viagem de avião, organizaram hotel, organizaram a minha ida do hotel até onde era a seletiva. E eu devo muito isso a elas, porque elas se esforçaram muito para que isso fosse possível. E aí eu consegui passar na seletiva, eu comecei a treinar com a seleção. E aí o treinador da seleção na época falou assim, se tu... pra tu ter chance de se destacar e evoluir mais, tu precisa jogar num time que joga o Campeonato Brasileiro. E aí na época o Serra, que era o meu clube, não jogava o Campeonato Brasileiro. E aí eu fui pro Charrua. Aí as minhas do Charrua me aceitaram, me abraçaram e eu comecei a jogar com elas. Tanto que em 2014 nós fomos campeãs brasileiras com o Charrua. Foi pra mim um grande feito, que pro nosso clube também foi algo muito grande. E desde então eu faço parte da seleção e represento o clube do Charrua. Que legal! E olha só, Olimpíadas, quantas Olimpíadas você já participou? O rugby ele voltou a fazer parte do quadro olímpico em 2016, no Rio. E de lá pra cá foram 3 Olimpíadas, eu participei das 3. Que legal! Cada uma com uma experiência diferente. Muito, muito diferente. No Rio de Janeiro os jogos foram assim, uma competição que nem muitas pessoas sabiam que estavam assistindo, não sabiam o que era rugby. Estavam mais por torcer do que por porque tinha seleção conhecer, ali, a gente vai do torcer. que por conhecer o próprio esporte. Mas era aquele calor de casa, né? Então foi muito gostoso. Em Tóquio tinha uma estrutura muito boa, muito bem organizada, porém pós-pandemia, tudo fechado, estádio vazio, sem público. E aí, tipo, tu falava, alguma coisa ecoava, dava tipo eco dentro do estádio, assim, foi uma sensação meio estranha. A gente também não jogou muito bem, então foi tudo meio estranho, assim. A organização tava boa, mas o clima não existia, até porque muitos países perderam muitas coisas com a pandemia, né? Então já foi assim algo bem complicado por essa situação. Bom, a gente falou falei de que foram cada uma possivelmente uma experiência diferente, e essa talvez tenha sido uma das mais marcantes por você entrar na abertura com a bandeira do Brasil, sendo ainda mais vitrine para você e até para o teu trabalho a partir de agora, né? Porque os olhos se viraram para você no momento em que você foi anunciada que carregaria a bandeira do Brasil. Essa com toda certeza foi assim, a disparada mais especial, não só por isso, mas também por a França é um país onde eles respiram o rugby. As pessoas, assim como aqui no Brasil, valorizam o futebol, lá eles valorizam o rugby. Entendi. Então, o rugby é um esporte muito popular que as pessoas gostam de assistir e estar presente. Então, ali já tinha aquele calor do público que conhece o nosso esporte. E a gente um esporte pouco conhecido no nosso país, tá carregando a bandeira, mostrando para o mundo o orgulho que a gente tem do nosso país, de vestir a nossa camisa. Assim, pra gente foi algo muito mágico, de realmente a gente mostrar pros brasileiros. Pra nós foi muito mais essa missão, de mostrar pros brasileiros que a gente tem um time de rugby que merece uns olhares um pouquinho melhores. E quem sabe isso traga alguns frutos pra nossa própria confederação. Que a gente tem grande relevância mundialmente, mas dentro do nosso país a gente acaba não sendo tão valorizado. Que legal. E agora que a gente está falando de ter entrado com a bandeira, eu vi numa roda de conversa com o pessoal assistindo a abertura
Que música tava rodando lá? Tava tocando, tava todo mundo feliz, dançando. Cara, assim, eu vou te falar que quem fazia festa era o time de rugby. Teve até alguns momentos que rolou dentro do barco alguma música, algum sambinha brasileiro. Rodou samba brasileiro. Tava rodando lá, mas era antes de começar o desfile, entendi. Não era durante. Durante o desfile lá não tinha som nenhum. Quem tava fazendo a festa era os próprios brasileiros que estavam no barco. Era a gente que tava animando todo mundo. Não tinha nenhum som, nada externo. Era a gente que tava tentando fazendo chamar, a festa, animando todo mundo. certeza. Gente, é a abertura, é um evento importante do esporte, que legal. Bom, saindo não, mas indo para um outro lado, você também se tornou inspiração. Você disse que participou de 3 Olimpíadas e no ciclo de uma delas você teve uma notícia nada agradável, né? Obviamente que tratava da sua saúde, um diagnóstico de câncer. Como é que foi isso? Assim, na verdade, que para todos os atletas, um ciclo olímpico, ele é cheio de muitos desafios. E na verdade, o meu grande desafio, ele começou um pouquinho antes de Tóquio, em fevereiro de 2021. Eu fiz uma cirurgia na coluna, porque eu tive uma lesão de hérnia. E eu voltei a jogar rugby apenas 2 meses antes dos Jogos Olímpicos. Nossa. Então ali já começou o primeiro desafio. Em cima Um pouco antes da gente viajar pra Tóquio, eu já senti um caroço no meu peito. E aí, no início, eu falei, a gente não precisa se preocupar tanto, vai, joga, foca na competição. Quando voltar, a gente faz exames e vê o que é que a gente precisa investigar mais a fundo. E até então, quando eu voltei, eu fiz exames, foi constatado como fibroadenoma. Então não era maligno, era um tumor benigno, não precisava se preocupar e ele ficou ali guardadinho. 1 ano depois, eu segui fazendo acompanhamento médico, né? 1 ano depois ele quase dobrou de tamanho. Nossa. E aí o médico falou, Raquel, seria bom a gente retirar ele, a gente já tem a biópsia, ele não é maligno, mas seria bom se a gente conseguisse fazer essa retirada. Só que eu precisaria ficar 3 semanas parada de qualquer tipo de atividade de membro superior. Não podia fazer nada, nem dirigir eu poderia. Sim. Aí eu falei, 3 semanas é bastante tempo durante a temporada. Não dá. Eu falei, não dá. Então, se tiver oportunidade, eu te aviso. Aí ele, beleza. 1 mês depois da consulta com ele, fomos pra última etapa do circuito mundial, na França, e eu rompi o ligamento cruzado do joelho. Aí voltei, fiz ressonância e falei, rompimento de cruzado, vai ter que operar. Já mandei mensagem pro médico, Olha. Tive uma lesão, vou ficar um tempo parada. Então agora é hora. Podemos aproveitar, vamos aproveitar. E aí a gente retirou esse caroço, e aí o caroço inteiro foi pra biópsia, e quando ele voltou da biópsia foi constatado células cancerígenas. Até então ainda estava tranquilo. Eu fiz a mastectomia bilateral preventiva, foi opção minha, não era algo que era tão necessário, mas como eu já tinha feito o teste de probabilidade genética, eu já tinha a probabilidade, já apareceu esse foco de câncer no caroço, eu fiz de maneira preventiva. Claro. Aí todo o material foi para análise também, foram constatadas todas as margens livres, não tinha mais câncer, estava tranquilo, mas por protocolo do plano de saúde eu precisaria passar com o setor de oncologia. Entendi. Para fazer um tratamento com bloqueadores. Aí antes de começar o tratamento com bloqueadores, precisava fazer uma série de exames para ver como o corpo estava. E nesses exames que foi detectado um foco secundário do câncer no osso externo. E aí eu fui então diagnosticada com câncer de mama no osso. Eu não tenho câncer de osso, eu tenho câncer de mama no osso. Aí foi aí que começamos o tratamento. Aí eu fiz quimioterapia, radioterapia, todo esse processo para poder voltar. E como foi isso para você? Porque a gente sabe que o câncer, olha, quase que na maioria das pessoas, ele causa um impacto muito grande, né? As pessoas, elas se assustam, né? O tratamento, ele é um pouco invasivo. Como é que foi para você receber essa notícia e como é que foi o tratamento também? Na verdade, quando começou, nos primeiros exames que eu fiz, que foi a tomografia, a cintilografia, que eu comecei a ver que tinha um foco no externo, nos primeiros exames os médicos falaram, fica tranquila, não te preocupa, porque como a gente pratica um esporte de contato, provavelmente seja resquício de uma lesão prévia. Claro. Então não te preocupa que não deve ser nada sério, mas vamos fazer a biópsia para descartar qualquer possibilidade. Aí, quando eu fiz a biópsia, eu já tinha lido o laudo antes de ir na oncologista, óbvio, com certeza. E aí eu já sabia que tinha sido constatado como células cancerígenas. Então, na hora que eu li, eu já pensei assim, boa. Então agora a gente vai ter que fazer um tratamento mais complexo.
a minha mentalidade foi essa. Aí eu cheguei na consulta com o oncologista e ela falou, então, foi consultado células cancerígenas, agora a gente vai ter que fazer um tratamento mais sério, tu vai ter que parar, vai ter que fazer quimioterapia. Aí eu olhei pra ela e falei, beleza, qual que é o próximo passo? O que é que eu preciso fazer? Posso tirar algumas dúvidas contigo? Aí ela até ficou meio assim, essa vai ser a tua reação? Falei, cara, se eu ficar triste, chorar, entrar em depressão, vai ser pior e o tratamento vai ser mais longo, demorado e eu vou estar me sentindo pior. Então eu resolvi encarar como se fosse uma outra lesão. Quero tratar eu falei pra ela, é como se fosse outro ligamento cruzado. Eu vou ter que focar em cada processo para que a minha recuperação seja o mais rápido possível. Aí ela se surpreendeu até assim, ela falou, cara, perfeito. Aí ela me deu os papéis com os protocolos, o que deveria fazer pré e pós-químio, a medicação que eu deveria tomar pré e pós, tudo como eu deveria fazer. E um dos medos, entre aspas, que eu tinha, que a minha mãe, quando passou pelo processo, ela ficou muito inchada. Ela ganhou, acho que quase 20 quilos de retenção de líquido no corpo. E eu perguntei pra ela, o que é que eu preciso fazer pra eu não inchar? Aí ela, faz drenagem, bebe bastante água. Porque na sua mente tu queria manter o condicionamento. Eu queria me manter o meu corpo mais saudável possível. Entendi. E não só a oncologista, como também todos os profissionais que a nossa confederação tem, estudaram muito sobre o caso para que eles pudessem me dar o melhor suporte possível. Entendi. Os nutricionistas estudaram sobre o câncer, sobre como que eles também poderiam trabalhar na minha alimentação para que meu corpo estivesse bem e que eu respondesse bem ao tratamento. O preparador físico, ele sabia que eu não ia deixar de treinar. Ele foi estudar para ver o que é que ele poderia me passar, o que é que o meu corpo poderia fazer na situação que também. Porque Ou seja, você não parou. Não parei em nenhum momento. Você só adaptou a sua rotina. Isso, eu adaptei as coisas que eu tinha que fazer. E o que te motivou? Eu sempre amei ser atleta. Eu amo ser atleta, é isso que me move. E eu queria estar nesse ambiente, porque é um tratamento que realmente ele acaba tendo umas fases meio pesadas. A gente até fala, tipo, dias meio negros, assim. E nesses momentos é muito importante tu tá fazendo o que tu gosta, tu tá perto de pessoas que te fazem bem. E o nosso time é um time incrível, de pessoas incríveis. Tá entre elas, pra mim, já era, assim, uma motivação muito grande. E mesmo que eu não pudesse eu estar executando o treino, eu poder fazer o que eu sempre fazia, eu tava ali para poder ajudar a guiar as meninas, ajudar a orientar, ajudar a dar uma dica pequena aqui e ali, talvez enxergar alguma coisa que às vezes dentro de campo eu também não enxergava. E acho que isso foi um novo olhar para tua carreira também. Com certeza, isso me fez ser uma atleta melhor. Tanto que eu voltei no final das quimioterapias, quando eu tive alta da parte oncológica para poder voltar a treinar, na minha melhor composição física, com a maior quantidade de massa muscular e o menor percentual de gordura. Então eu já voltei com um corpo preparado para continuar treinando em alta intensidade. Que bacana, que inspiração isso, né? Você encarou a realidade, não parou de fazer aquilo que você gostava de fazer e que te fazia bem, e superou. Quanto tempo foi esse período de tratamento para você voltar a competir de fato? Nesse tempo você participava dos treinos, mas não competia, né? De tudo, todo o período total, desde a lesão do joelho, eu lesionei em julho de 2022. E eu voltei a campo para jogar em dezembro de 2023. E como é que foi essa volta? Meu primeiro jogo, na verdade assim, logo que eu tive alta da parte oncológica, que eu já estava liberada pela quimio e tudo, o problema dos médicos estava sendo descobrir ou conseguir entender a fragilidade que esse câncer poderia ter gerado no meu osso. Claro. Porque é um osso que protege um órgão vital. E o rugby é um esporte de contato, de tackle. Então, eles precisariam ter a certeza de que eu voltar a treinar contato não era um risco para minha saúde. Entendi. Que não podia quebrar e eu talvez ter uma parada cardíaca, sei lá, Deus livre. Aí esse foi o nosso maior desafio. Aí a gente tentou fazer vários exames, porque não faz densitometria de osso, faz densitometria de quadril. Aí a densitometria do meu quadril tava ótima, mas isso também não dizia que o meu osso do externo tava bom. Aí fazia raio-x, o raio-x tava ótimo, mas não dava pra ter certeza de quão denso o osso ainda era. E aí a gente ficou nesse impasse, foram quase 2 meses. Aí eu cheguei com o nosso médico, eu falei, cara, senta aqui comigo. Eu também fui pesquisar sobre reconstrução do osso, como é que ele funciona. A gente passou com cirurgião torácico, que abre o osso do externo da cirurgia, tudo. E ninguém queria me liberar, ninguém queria assumir esse risco porque não tinha como avaliar. E aí
Eu cheguei pra ele e conversei, cara, chega aqui comigo, vamos pensar junto. Porque o médico me via entrando no ar e ele saía correndo. Eu sempre colocava ele na prensa. Aí eu, vamos então mudar a nossa abordagem. Se tu tem medo que meu osso possa quebrar, por mais que eu faça assim, por mais que o que foi feito com ele já passaram 3 meses, que é o tempo de calcificação de um osso fortalece mais com o impacto, então acho que a gente deveria voltar a impactar nele. Aí eu falei, vou mudar a minha abordagem contigo, não é mais quando, é o que eu preciso fazer para eu voltar a treinar contato. Se eu te prometer que eu não vou tomar um impacto direto no externo, tu acha que eu poderia voltar a jogar? Aí ele parou, ficou meio assim, ele... O que tu quer dizer com isso? Como que tu vai me garantir isso? Eu falei, vou fazer uma proteção. Eu vou montar alguma coisa... Uma estrutura que proteja o meu osso. Aí ele, é uma boa ideia. Vamos tentar. E aí eu comecei a tentar montar alguma coisa que na minha mente fizesse sentido, que pudesse proteger do impacto direto. Então eu pensei, se tiver alguma coisa que apoie no meu peitoral, que proteja aqui, e que tipo o impacto distribua a carga pro meu peitoral, ele não vai ser um impacto direto no osso, então ele tem menos fragilidade. E aí o médico falou, é uma boa ideia, vamos tentar montar. E aí até eu cheguei a conversar com uma terapeuta ocupacional, a gente tentou fazer com o material que eles têm, só que o material é rígido. E pro rugby tu não pode ter material rígido. Tem que ser um material flexível que não coloque em risco nem eu e nem o meu adversário. Claro. Aí eu comecei a pensar sobre materiais, eu fiz uma com só EVA, mas aí ficou muito grosso, parecia que eu tinha um silicone de 2 litros em cada peito. Aí pensando em material que fosse firme o suficiente, mas que não fosse rígido, aí chegou à conclusão de que um ótimo material seria o que a gente usa para o protetor bucal, que ele é uma chapa, ele é tipo nem sei que material que é, mas ele é rígido e flexível ao mesmo tempo. Claro, até porque tá na boca, né? Então, aí, só que é só a placa antes de moldar, né? Aí eu mandei mensagem pra minha dentista, falei, dentista, você tem aquelas plaquinhas de fazer protetor bucal? Você acha que rola tu me vender, me dar uma ou duas? Aí ela, claro, vem aqui buscar. Mas o que tu tá pensando em fazer? Aí eu expliquei pra ela, ela falou, olha, é uma boa ideia. E aí eu ganhei uma cadeira gamer. E nessa cadeira ela veio protegida com aquelas espuma, que é uma espuma que tem uma boa maleabilidade, né? Absorção. Aí eu montei um formato meio que circular para que fosse encaixar no peitoral. E coloquei aquela placa do protetor bucal no meio para que evitasse o impacto direto e protegi tudo com um EVA mais fino. Ficou perfeito, confortável. É um material que não produz risco para ninguém. E você não atrapalha o teu desempenho. E me deixa segura para poder jogar de novo. Que bacana. Olha só quanta iniciativa, quanta vontade de se manter e continuar realizando o teu sonho. Com certeza. Que bacana. Bom, pra gente fechar, o que você pode deixar de mensagem? Porque, como eu disse, tem 2 focos muito importantes aqui, que é o esporte. Você nasceu em uma cidade, numa região simples, no interior, e hoje realizou teus sonhos, está na seleção brasileira, representando o Brasil, se tornou inspiração para os brasileiros, e como atleta, mas também pelo que você passou. O que você pode deixar de mensagem? Acho que principalmente para as crianças que são de interior, ou até para os pais de famílias mais simples, de não deixar de sonhar, que os sonhos eles são possíveis. Às vezes o caminho não é fácil, na verdade, na maioria das vezes o caminho não é fácil, mas se a gente tiver persistência e principalmente o apoio da família, todos os sonhos são possíveis. E isso eu levo também para a parte do tratamento do câncer, porque as pessoas que estão ao redor de um paciente que está em tratamento, elas têm um papel fundamental. Eles que têm essa responsabilidade de carregar uma energia positiva, de ajudar. Levando ainda nesse caminho, quanto mais cedo a gente descobre um câncer, a importância do autoexame, quanto mais cedo a gente descobre, menos invasivo ele é. E durante o processo a gente precisa viver cada dia, aproveitar cada momento, porque eles são únicos. E a gente aprende a ver a vida de uma maneira muito melhor e mais gostosa. Então aproveitar cada momento e ser feliz. Raquel, muito obrigado pelo bate-papo, muito inspirador. Vale a pena realmente você correr atrás dos seus sonhos e não desistir. Obrigado, você é exemplo disso. Obrigado por ter embarcado com a gente. Sucesso! E venham muitas Olimpíadas pela frente, muitas competições importantes.
e que você realmente continue brilhando e representando muito bem o Brasil, e que esse esporte, que essa modalidade ganhe cada vez mais espaço a nível de Brasil e também de mundo. Sucesso para você, tá? Muito obrigado pela oportunidade, e é isso, mostrando o rugby para mais brasileiros. Que legal, que bacana. Gente, esse foi o quadro Vem de Carona de hoje, a bordo dessa Eclipse Cross 2024 da Caio Motors de Chapecó. Toda semana o nosso encontro marcado. Embarque com a gente. Esse é o novo Mitsubishi Eclipse Cross, um SUV com o mesmo sistema de tração 4x4 desse clássico da Mitsubishi, mais aderência em qualquer terreno. A sofisticação e a tecnologia do ícone Pajero Sport. Freia quando precisa, tem alerta de tráfego traseiro e de pontos cegos. E ainda tem o head-up display desse F2. Sim, é um caça da Mitsubishi. Novo Mitsubishi Eclipse Cross, o SUV que só se compara com o Mitsubishi.